Graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem a respeito do livro de Jó, nessa nossa sequência desse comentário devocional, desse estudo devocional que estamos fazendo sobre os livros da Bíblia. Jó nos ensina que nós precisamos aprender que o lamento faz parte da vida humana. Nós precisamos aprender a lamentar, sem demonstrar ingratidão por conta do cuidado do Senhor no meio das coisas que nós estamos passando, e também sem perder a fé no Senhor. Nós precisamos aprender a lamentar, a dizer daquilo que está nos incomodando, nos angustiando, mas sem perder o foco no cuidado do Senhor. E também precisamos aprender a ouvir o lamento das outras pessoas, sem tentar dizer que já há pecado, que há falta de fé ou qualquer coisa do tipo, porque no mundo nós passamos por aflições, disse Jesus. Devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, mas passamos por angústias, passamos por dificuldades, e o lamento faz parte desse processo para que possamos enfrentar toda essa situação. Então precisamos aprender a lamentar e a ouvir o lamento das outras pessoas. Claro, quando o lamento passa desse ponto de começa a mostrar falta de fé, começa a questionar demais ao Senhor, a soberania do Senhor, nós precisamos sim ajudar a pessoa a entender que este ponto está passando do limite, mas o lamento em si, o lamento diante da angústia, da dificuldade, esse não deve ser reprimido. Nós precisamos aprender a lamentar, dizer do que nos angustia e a ouvir o que as pessoas dizem sobre suas dores, sobre suas dificuldades, sobre suas angústias. Durante o livro de Jó, as conversas entre os amigos seguem, são alternadas, e Jó começa então a ficar inquieto no meio de tudo aquilo, porque aquilo que os amigos apresentam não necessariamente está errado, mas não se aplicava à situação específica de Jó. Eles estavam preocupados em falar das fórmulas prontas, das frases de efeito, das coisas que eles já estavam acostumados, e a dizer então que faltava fé, ou que faltava confessar algum pecado, que havia erro da parte de Jó. E isso não se encaixava com a situação de Jó, nós sabemos disso, nós sabemos que tudo aquilo tinha acontecido porque o Senhor teve um plano de mostrar que Jó realmente seria fiel e manteria-se fiel mesmo, perdendo todas as coisas que ele tinha, já que o inimigo o acusou previamente de ser apenas fiel porque tinha todas as coisas. Então, os amigos falam e não dizem coisas erradas necessariamente, mas aquelas coisas não se aplicam todas as vezes, porque Deus é soberano. Nós às vezes achamos que todas essas fórmulas, essas frases de efeito se aplicam em todas as circunstâncias, mas elas não se aplicam sempre. O Senhor é soberano, Ele age da forma como Ele quiser, dependendo da situação. Ele pode agir exatamente da forma como nós achamos e temos as nossas frases, o nosso pensamento, mas Ele pode agir de uma forma totalmente diferente. Ele tem razões para agir e Ele sabe o motivo pelo qual as coisas devem acontecer de determinada forma. Mas Jó, quando vai ouvindo aqueles argumentos dos amigos, ele começa a ficar inquieto, porque ele não sabe onde está o seu erro, onde está o seu pecado, e se então é necessário que haja um erro, um pecado, ele quer apresentar a sua causa diante do Senhor, ele quer saber o que aconteceu, o que há de errado, se realmente é dessa forma. Então ele quer questionar diante do Senhor. Mas os amigos se calam, aparece mais um a falar e Jó já não responde mais e fica tudo isso no ar, e o Senhor entra na história e faz um questionamento a Jó. Um questionamento que parece que é direcionado apenas para Jó, já que ele é o personagem principal dessa história, ele é quem estava querendo apresentar naquele momento a sua situação ao Senhor, mas isso vale para todas as pessoas, vale para aqueles amigos de Jó que estavam ali, vale para mim e vale para você, porque quando estamos angustiados nós podemos chegar a esses limites de um desabafo além da conta, e aí nesse momento, quando nós parecemos ir além da questão da fé, Jó, quando quer apresentar diante do Senhor a sua angústia, ele está talvez questionando: não, mas eu não tenho pecado, eu quero então saber exatamente o que aconteceu. Ele estava querendo cobrar uma resposta, uma direção do Senhor naquele momento, e o Senhor é soberano, ele não é para ser questionado, ele age da forma como lhe apraz. Então, aquele questionamento todo do Senhor para Jó, que aparece como se fosse apenas para Jó, na verdade vale para os amigos dele, vale para mim, vale para você, e que nós precisamos ter consciência de que o Senhor é quem é soberano.
quem é que pode cuidar de todas as coisas? Quem é que pode saber realmente todos os detalhes que foram apresentados naquele questionamento do Senhor? Nós podemos definir uma única forma para o Senhor agir e dizer que Ele só pode fazer as coisas daquele jeito, só pode ser por falta de fé, só pode ser por pecado que uma situação de angústia e de dificuldade se apresenta? Não, o Senhor é soberano, Ele age das formas as mais variadas. Então, quando Jó tem a chance de realmente apresentar ao Senhor a sua causa, ele já não quer mais apresentar ao Senhor, porque ele desde o começo entendia que o Senhor é soberano. Ele começa com essa coisa de querer apresentar a sua causa diante do Senhor por conta dos questionamentos e dos argumentos dos amigos. Ele quer, então, saber realmente o que está acontecendo. Mas ele, desde o começo, se nós observarmos as suas respostas, ele tem consciência da soberania do Senhor, de que o Senhor pode agir das mais variadas formas. Então, ele, na hora que pode questionar, ele já não quer mais questionar. Ele já entende que está tudo em ordem, que o Senhor é quem é soberano realmente, o Senhor é quem cuida de todas as coisas, e Ele é quem sabe o que realmente pode fazer e como pode acontecer todas as coisas. Jó, ele não entendia como os amigos que só o ímpio passa por dificuldades. Ele entendia que o Senhor é soberano para agir em qualquer situação e que Ele pode fazer da forma como lhe agrada as coisas apenas. Nós precisamos aprender a discernir o agir do Senhor. Se for para que nós deixemos um erro, deixemos um pecado, para que nós busquemos com mais fé, que nós façamos isso. Se for para dar testemunho de que o Senhor está nos acalmando e nos fortalecendo no meio da angústia, que nós façamos isso, que nós possamos dizer: está doendo, está incomodando, que saibamos dizer o que nos angustia, o que nos causa tormento e sofrimento, mas que também saibamos dizer daquilo que o Senhor tem feito no meio dessa situação, do cuidado do Senhor, da paz que Ele traz ao nosso coração, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio do choro. E se for para dar testemunho de que o Senhor mudou completamente a nossa situação no momento adequado, que nós façamos isso, que nós saibamos agir da forma como seja a direcionada pelo Senhor em cada situação, e que nós possamos também entender, discernir que o Senhor age das mais variadas formas. Ele não tem uma única forma, não existe apenas aquela forma que nós achamos que é a única que pode acontecer. O Senhor tem os seus planos, o Senhor é soberano, Ele pode agir das mais variadas formas, que nós possamos então receber as ações que o Senhor permite que aconteçam em nossa vida e que no meio disso estejamos buscando ao Senhor, crendo que Ele está cuidando de nós no meio da dor, crendo que Ele está cuidando de nós no meio da angústia, e se for necessário confessar pecado, nós confessamos, se for necessário mudar o caminho, nós mudamos, mas se for necessário apenas seguir em frente, contando com o cuidado do Senhor no meio da angústia, nós seguimos em frente, porque Ele é soberano e Ele estará cuidando de nós. Ele estará com você no meio da sua dor, no meio da sua angústia. Tenha certeza disso. Creia, o Senhor é soberano e faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.